Boa noite a todos. Nós estamos aqui para discutir um pouquinho na disciplina de antropologia alguns aspectos correlacionados com a sociologia e suas implicações para o entendimento e o nosso próprio vínculo aí para com a psicologia propriamente dita, né? O entendimento desse papel que a antropologia possa vir a ter, a sociologia, a psicologia para o entendimento das relações em sociedade. Eu deixei para vocês um texto, né, com o título Sociedade e Sociologia, né, Leituras de Introdução à Sociologia, dos autores Maria Alice Forac e também do José Martins, que é um trechinho pequeno que está lá para vocês fazendo acompanhamento, que pode apoiar nas fundamentações que envolvem esses conceitos abordados sobre sociologia. É importante entender que quando se fala em sociologia, os autores preferiram fazer um debate que não minimizasse as discussões para um breve ou uma pequena ou uma superficial introdução à sociologia, mas tentando debater a complexidade que a sociologia tem para os entendimentos dos comportamentos dos indivíduos e suas características na sociedade, nas realidades sociais que a gente vive, enfim. Então, o primeiro tema, né, que os autores procuram abordar e trabalhar está correlacionada com a própria construção conceitual e teórica que a sociologia veio a ter, né? Então, a gente poderia fazer assim brevemente que a sociologia, quando ela surge, ela busca entender o comportamento do grupo social de onde desponta o indivíduo. A psicologia ela vai fazer o estudo do indivíduo e como ele caracteriza as relações dele com a sociedade. Então, a sociologia busca entender o grupo social, enquanto que a psicologia busca entender o indivíduo que faz parte desse grupo. E a antropologia vai fazer o estudo nessa inter-relação com o aspecto da cultura. Como que a cultura se interrelaciona, como que a cultura constrói vínculos ou possibilidades de fazer com que o indivíduo tenha sua autonomia, sua compreensão dentro dos movimentos sociais que estão à sua volta. E, ao mesmo tempo, a sociologia, né, vai debater as questões que envolvem tensões e contradições dentro da sociedade, pensando a sociedade capitalista. Então, nós vivemos uma sociedade capitalista onde tudo que gira na sociedade gira em torno do capital, que geram debates significativos dentro da sociedade, né? Como a gente pode ver hoje em relação à questão do coronavírus, né? O que é mais importante na nossa sociedade, a saúde ou o capital? E a gente vê o debate que se correlaciona dentro do nosso dia a dia, onde as contradições aparecem de modo explícito entre saúde ou renda. E a sociologia vai fazer justamente essa discussão, né? Como que a sociedade se organiza nas suas contradições em relação ao capital. A psicologia, por exemplo, ela vai estudar como que há inter-relações desse indivíduo com essa sociedade. Eu, como sujeito, como que eu me posiciono? Como eu entendo os movimentos sociais? E como isso me causa alegria, tristeza, sofrimento, potencialidades, empoderamento, fragilidade. Ou seja, a psicologia vai pegar o aspecto que mobiliza as relações desses indivíduos na sociedade, né, diante do Covid-19. A sociologia vai buscar entender como que a sociedade vai se movimentando, organizando-se para trabalhar com esse processo da contradição social. A antropologia vai estudar como que as relações sociais acabam implicando em contradições, como, por exemplo, a cultura vai se manter do jeito que era? Como que a gente vai se abraçar daqui a alguns dias? Como que a gente vai se comportar nas relações familiares? Então, a antropologia vai estudar as características que envolvem toda uma construção das contradições da realidade social, né? As contradições que alteram a própria dinâmica da cultura, assim como a sociologia ou a psicologia também podem trabalhar essas contradições. Um elemento importante, né, abordado pelos autores é que a sociologia não tem base e não se fundamenta no conceito de neutralidade científica. Neutralidade científica é um conceito muito usado em muitas reflexões, análises e assim por diante, onde se diz que quando nós nos deparamos com
a produção do conhecimento, nós produzimos o conhecimento para o bem do mundo, e não que a gente venha a ter alguma relação ou alguma correlação que apresente contradições dessas relações do mundo. Então, por exemplo, eu vou fazer uma pesquisa, essa minha pesquisa eu vou fazer isento de qualquer influência, pensando só na pesquisa e nos seus resultados. O que a sociologia, a psicologia, a antropologia vão dizer sobre o conceito de neutralidade é que, por exemplo, numa pesquisa, quando eu defino uma temática, eu já tomei posição, porque eu estou querendo debater aquele tema e não outros temas. Quando eu elejo um problema de pesquisa a ser investigado, eu já fiz uma escolha. E essa escolha significa que aquele objetivo é importante e não outros objetivos. Quando eu venho a caracterizar as minhas hipóteses, eu também estou me posicionando nessas hipóteses. Assim como na fundamentação teórica que eu vou utilizar na minha pesquisa, assim como no método que eu vou utilizar para a investigação que eu vou fazer, assim como no processo de análise dos dados, ou seja, todo o processo de pesquisa, eu tenho uma influência social, cultural e psíquica. Ou seja, eu não sou isento, eu não sou neutro quando vou falar de alguma coisa. Quando eu vou falar de alguma coisa, eu estou me posicionando em relação a ela. E à medida que eu me posiciono, eu passo a caracterizar ideias sobre a dinâmica de realidade. Se são adequadas, se não são ou se são inadequadas, se eu concordo, se eu discordo, se é válido, se não é válido, e assim por diante. Até aqui tudo bem? Tranquilo? Ok. Muitos falando ao mesmo tempo, não consigo entender todo mundo, viu? Tá tudo tranquilo, professor. Tá ok. Valeu, Lucas. Tranquilo, professor. Então, beleza. Né? Qualquer dúvida podem manifestar. Vocês sabem que a gente tem um tempo curtinho aqui no Zoom, né? São meia hora de apresentação e o tempo se vai com extrema facilidade. A sociologia e a sociedade, as relações entre normalidade e anormalidade. Do mesmo modo como ocorre nas discussões antropológicas, também ocorrem nas discussões psicológicas, o conceito do que é normal e do que é anormal. Via de regra, tanto a sociologia, a antropologia, a psicologia vão buscar fazer um debate de que a palavra anormalidade, anomalia, comportamentos anômalos, é uma palavra que a gente deve evitar o máximo no seu uso quando a gente trata de situações que envolvem os seres humanos. E o tema que a gente deve manter sempre nos debates é o conceito de normalidade. Porque normalidade ela pode ser aplicada a todas e quaisquer situações que envolvam o comportamento humano. Então a gente pode dizer assim, se esse comportamento é humano, então esse comportamento é normal. Nada do que é humano me é estranho, já diria o Walt Whitman. A característica é que o conhecimento sociológico, antropológico, psicológico vai permitindo que a gente conheça as diferentes culturas, as diferentes sociedades, as diferentes pessoas, e a gente não passe a julgar essas pessoas pelas diferenças que elas apresentam. E à medida que a gente caracteriza como normalidade o contraponto à normalidade, a gente faz algo que Georges Canguilhem dizia assim, é como se a gente medisse os indivíduos com uma régua, e quem não está dentro dessa régua está fora, é excluído, é colocado numa situação de não valoração, ou seja, a pessoa perde a condição de direitos dentro da sociedade. Então, os indivíduos são iguais na condição do direito que eles possam vir a ter a acessar possibilidades de conhecimento, de realidade, de mundo e assim por diante. E quando se muitas vezes usa o termo ético para validar conceitos que estão dentro dessa ótica de anormalidade que tem por base a exclusão dos indivíduos, a ética não está havendo, porque o conceito de ética ele tem que envolver justamente o princípio do respeito. Então a ética é algo atemporal. A ética, o respeito deve existir no passado, no presente e no futuro, e não num determinado período histórico. A moral é que muda.
E é a moral que leva, muitas vezes, ao julgamento de que esse tipo de comportamento é adequado e aquele é inadequado. Isso é justo, aquilo é injusto. Isso é válido, aquilo não é válido. Quando se trabalha com conceitos de anomalia, valoriza-se os conceitos da violência, pois a violência passa a ser caracterizada como comportamento de normalidade. Que quer dizer, basicamente, né? Quando a gente valoriza a exclusão, a gente concebe que excluir é aquele que foge de um padrão de normalidade. Se esse indivíduo foge de um padrão de normalidade, a gente estabelece a violência, né? E a violência, tanto no aspecto psíquico, quanto no aspecto físico, para com os indivíduos. E a sociologia vai discutir também um conceito correlacionado à noção de crítica. Quando a gente fala em crítica, o que a gente pode pensar dessa palavra? Crítica, o que ela significa? Alguém arrisca? O que poderia Opinião? ser? Oi? Opinião? É mais do que opinião, porque veja assim, opinião a gente pode, Charmely, a opinião a gente pode dar com base em qualquer tipo de conceito, sem que a gente necessariamente tenha uma noção. A crítica, quando ela é utilizada dentro dessa situação, ela entra numa base de senso comum, porque ela não está explicando os elementos da realidade, ela simplesmente está fazendo um julgamento sem base sobre algo que é desconhecido. Então, por exemplo, a gente conhece muito o conceito de crítica com essa valoração que você disse, Charmely. Quando a gente está pensando em fazer uma crítica, a primeira palavra que vem à nossa cabeça é que crítica é algo para destruir, para mostrar que algo é inadequado, que determinado aspecto de funcionamento não se justifica e assim por diante. Daí entra nessa ideia de opinião, porque a crítica fica dentro do conceito de senso comum. Mas quando a gente pensa crítica do ponto de vista científico, a palavra crítica ela vai implicar no seguinte aspecto: conhecimento, aprofundamento de conhecimentos, reconhecimento da sociedade historicamente, os compromissos que a gente deva ter numa característica de construção de ideias, de interpretações e de leituras da realidade. Então, o conceito de crítica tanto para avançar com uma determinada ideia, como para corrigir uma ideia, mas sempre no ponto de vista da construção e não da destruição. Então, muitas vezes a palavra crítica é adotada com a característica de destruir um pensamento, uma ideia, uma criação. E quando a gente pensa crítica do ponto de vista científico, a gente sempre tem que pensar, a crítica ela valoriza a produção de um conhecimento, de uma ação, de uma reflexão, de uma análise, e pode acrescentar elementos para que essa crítica, para que esse conhecimento avance. Então, a crítica, ela tem que justamente... professor? Oi? É a crítica construtiva, né? É que, na verdade, a gente acaba diferenciando no senso comum crítica, que é aquela ruim, para a crítica construtiva como algo bom. Mas a crítica, ela tem como característica construir conhecimentos, construir ideias, construir ações. É o conceito da crítica, então ela não teria um qualitativo, crítica construtiva. A crítica, ela se caracteriza em todos os aspectos pela condição de construir conhecimentos. Ou poderíamos dizer assim, toda crítica é construtiva. Só que no senso comum é que ela acaba caindo numa contradição onde se diz assim, tem a crítica construtiva e a crítica destrutiva. E essa diferença, Guilherme, é que faz com que a ideia da crítica seja fragilizada dentro da sociedade. Tanto que as pessoas dizem, se for para criticar, nem apareça aqui. Porque a ideia da crítica é algo que desqualifica. Quando a crítica, ela, ao invés de recuar, ela vai buscar conceitos, sistemas de conhecimentos, métodos, para que se avance com a produção do conhecimento, e não ao contrário, que se fragilize. Porque quanto mais frágil for o conhecimento, mais difícil produzi-lo, né? O conhecimento fica perdido dentro das interações e das relações, ok? Então, uma definição importante da sociologia é que a sociologia não se defronta apenas com
o que se chama de realidade. Ela lida ao mesmo tempo com as interpretações que são feitas sobre a mesma realidade. O que quer dizer? A sociologia, a psicologia, a antropologia, eles não vão trabalhar necessariamente com a realidade do jeito que ela é. Vai se trabalhar com o que se interpreta da própria realidade, pensar sobre o pensamento, pensar sobre a interpretação que temos da realidade. Ou seja, Professor, não é só olhar a realidade e interpretá-la, é olhar para a realidade, interpretá-la e poder pensar sobre a minha interpretação. Ou seja, eu vou trabalhar num campo abstrato de análise sobre a realidade. E todo conhecimento científico não vai se embasar apenas em um fato, mas como que a gente entende o fato nas suas relações com aquilo que a gente denomina de realidade. Um exemplo, vocês já devem ter ouvido falar de que, em relação aos fatos, não há argumentos, certo? Já ouviram, né? Sim, não? Sim. Sim, prof, já ouvimos sim. E concordam com ela? Mais ou menos? professor, Oi. sobre esse negócio de lidar com as interpretações da realidade, seria como se tipo fosse um estudo baseado na concepção que a sociedade atual brasileira é muito definida pelo patriarcalismo, certo? Certo. A característica é que, quando a gente passa a determinar elementos da sociedade, a gente passa a dizer assim, ó, isso não pode ser questionado. E à medida que isso não é questionado, a gente passa a validar um determinado padrão histórico. Então, basicamente dizendo assim, ó, vocês já devem ter percebido na nossa sociedade que tem, pegando um exemplo assim, as pessoas muitas vezes dizem, tempos atrás, a sociedade funcionava melhor do que hoje. E hoje tem muita disputa, muito debate, tem o lado A, o lado B, um concorda, outro discorda, muita disputa política que se fala nesse sentido, certo? Mas veja assim, tempos atrás, quem mandava, mandava, e quem obedecia, obedecia. Então, se a pessoa nasceu numa família humilde, o pai é pedreiro, a pessoa diz assim, o que me resta? Ser pedreiro. Minha mãe é diarista, o que me resta? É ser diarista. Digamos assim, tudo isso era tratado como desígnio normal da sociedade, tem que funcionar desse jeito. À medida que as pessoas foram tendo um empoderamento social, ou seja, começarem a dizer, por que eu tenho que ser pedreiro? Por que eu tenho que ser diarista? E passaram a questionar essas demandas de realidade, criando movimentos sociais, onde elas passaram a alterar a dinâmica de realidade. O que implicou? Implicou que a sociedade teve que se reorganizar. Se reorganizando, surgiram as cotas. As pessoas começaram a ingressar na universidade, elas começaram a buscar novos caminhos para a formação delas como indivíduos dentro da sociedade, ou seja, rompendo aquilo que tempos atrás era comum, era o normal, era o regular, o normal entre aspas aqui. Quando as pessoas começaram a se empoderar, elas começaram a exigir leis que embasassem o acesso delas na sociedade. E essas leis, à medida que elas vão ocorrendo, elas vão criando impactos na própria dinâmica de sociedade. Ou seja, tudo aquilo que era, entre aspas, normal, começa a ter contradições. E essas contradições afetam a dinâmica dos indivíduos. Como, por exemplo, a diarista trabalhava e não tinha carteira assinada. Hoje, a diarista, com mais de 3 dias numa mesma casa, tem que ter carteira assinada, 13º, fundo de garantia, todos os direitos trabalhistas. Isso gerou conflitos dentro da realidade. Para que as classes consideradas subalternas subam, as classes consideradas dominantes, elas têm que descer. Então, esse processo, né, cria conflitos sociais. E esses conflitos sociais, as pessoas vão dizer, tempos atrás era muito bom, porque era assim, né? Agora que essa relação está ficando próxima, está ficando ruim. Mas quem que reclama? É esse lado de cá. O outro lado que está subindo, ao contrário, quer subir mais ainda. Então, a característica é que a sociedade vai se reorganizando e a gente tem que superar essa ideia do patriarcado, do machismo, de considerar que existem pessoas de segunda classe, ao contrário, né? Por isso o conceito de normalidade, que a sociologia, a antropologia, a psicologia vão abordar. Somos humanos, e humanos é a condição normal. E em relação à noção de fatos,
Quando se diz assim, em relação aos fatos, não tem argumentos, é justamente o contrário. Quando ocorre um fato, o que mais a gente tem são argumentos para explicar o fato. E esses argumentos eles vão se diferenciando. Cada olhar, né? Por exemplo, se a gente olha para a Lua, se a gente sai lá fora e olha para a Lua. Ao olhar para a Lua, cada um olha a Lua a partir de uma história de vida, a partir de uma influência social, a partir de uma influência cultural, a partir da sua própria concepção de subjetividade, e vai explicar a Lua como você vê, e não que ela em si explique o que ela é. Então a Lua por si não explica nada, quem explica é a condição do ser humano dentro da sua cultura, da sua realidade, da sua subjetividade, que vai caracterizar sobre aquelas ideias. Então a sociologia, aqui nesse conceito, que ela vai dizer que em relação aos fatos, quando eles acontecem, a realidade, o que explica esse fato e essa realidade é justamente os argumentos. Quanto mais científicos forem esses argumentos, melhor a explicação sobre o elemento da realidade propriamente dita. Mais embasamento se tem para justificar uma determinada informação, um determinado conhecimento. Os autores, né, vão abordar nas discussões questões que envolvem três pensadores importantes: Max Weber, Emile Durkheim e também Karl Marx. Esses três autores, né, vão abordar e discutir o conceito de integração lógica. No texto, os autores eles abordam mais Durkheim e Marx, e falam um pouquinho, brevemente, sobre Max Weber. Então, só para a gente entender um pouquinho, né, do conceito de Max Weber e como que ele caracteriza esse conceito de integração lógica. A integração lógica, ela se caracteriza, para Max Weber, como a construção da sociedade tendo por base a racionalidade. Ele quer dizer que quanto mais racional forem os grupos sociais que perfazem a sociedade, mais essa sociedade se equilibra pela racionalidade. E ao contrário, se a sociedade se caracterizar por ações afetivas, emocionais, essas ações vão criando uma desorganização social. E essa desorganização, o que gera? Gera uma dificuldade de que se compreenda comportamentos. Se os comportamentos são adequados, inadequados, se são justos, injustos. Ou seja, quanto mais a sociedade tem como predominância uma característica afetiva, menos organizada ela é. E gera todo um processo que ele denominava de uma sociedade caótica, uma sociedade que não se faz em termos de habilidade para compreender o que acontece com ela. Então, Max Weber acaba enfatizando, valorizando e conduzindo todo um processo tendo por base uma sociedade que pode se desorganizar se as relações afetivas predominarem nela. Então, por Max Weber, quando a gente pensa em conceito de integração, a integração lógica de como a sociedade vai funcionar, lógica que entendido, né, a própria organização, ela vai se dar pela racionalidade. Quanto mais racional forem os grupos sociais e os indivíduos na sociedade, mais se vai ganhar em termos de qualidade para o próprio desdobramento, para o próprio conhecimento do que envolve a formação do indivíduo dentro das suas relações. E à medida que essas relações vão se permitindo racionalmente, melhor o sistema funciona e melhor os indivíduos se portam dentro dessa realidade social propriamente dita. Daqui a pouco, já vai terminar o tempo aqui da aula, eu vou fazer novamente um novo link e vou pôr lá na sala do café. Daí vocês podem acessar lá para ver qual é o código para vocês clicarem e entrarem aqui na sala, beleza? Beleza, senhor. Então, assim que cair, a gente já retoma ali na discussão. Em relação ao Max Weber, ficou alguma dúvida? Não. Então, pensar em Max Weber é pensar a integração lógica se faz pela racionalidade social. Relações afetivas entre grupos sociais e indivíduos fragilizam a sociedade, podendo levar a sociedade ao caos, né? À desorganização. Max Weber, ele dizia que a sociedade, à medida que tem o predomínio das relações afetivas, ela vai se desfigurando, vai se desorganizando. Isso implica que as pessoas dentro dessas relações não conseguem se entender.
Ou seja, as pessoas nesse processo acabam fragilizando as relações e perdem um elemento central que para ele é fundamental, que é a racionalidade. Quanto mais racional é a sociedade, menos sofrimento se tem nos vínculos que a sociedade vem a criar, nas suas inter-relações, nas suas construções e assim por diante. Émile Durkheim. Durkheim vai trabalhar com um princípio que ele denomina de princípio da integração também, mas não correlacionados a aspectos históricos. O que o Durkheim procura valorizar é que a sociedade funcione em harmonia. Quanto mais harmoniosa é a sociedade, melhor ela funciona. Então, o conceito para Durkheim do princípio da integração está associado a uma sociedade que segue regras e que esses comportamentos não gerem desordens aos indivíduos. E o elemento central para ele é que a sociedade vai funcionar organicamente, que quer dizer, tal qual o nosso corpo, onde... Eu recebi um gift aqui, 40 minutos, então vamos poder falar um pouquinho mais. Então a característica que o Durkheim procura eleger, procura caracterizar, é que a sociedade tem que funcionar como um organismo. Tem o coração pulsando com sua função, temos nossos intestinos com suas funções, temos nosso sistema respiratório com suas funções e assim por diante. Onde ele não valoriza as questões históricas, né, que vão produzindo e determinando a sociedade, mas passa a valorizar características correlacionadas à adaptação dos indivíduos. Quanto mais os indivíduos se adaptam à sociedade, melhor a sociedade funciona. E aqui o Durkheim procura evitar as contradições. Então, cada um tem uma função na sociedade. Assim como o nosso corpo, o coração tem uma função, os pulmões têm outra função, a característica é que cada indivíduo vai ter o seu quinhão a executar. Se o indivíduo for pedreiro, é pedreiro. Se o indivíduo for médico, é médico. E a gente não deve incentivar essas contradições que, porventura, venham a ocorrer na sociedade. Ao contrário, a gente deve minimizar que essas contradições apareçam para que a sociedade funcione com harmonia. Para Durkheim, todos os processos que envolvem conflitos, ou seja, desordens sociais, indivíduos que estão numa classe social e almejam subir para uma outra classe, né, mudar seus padrões de vida, gera conflito social, porque cria uma instabilidade entre quem está num nível com quem está no outro nível. Durkheim também caracteriza que a competição na sociedade também gera desordens. Por quê? Porque à medida que uma competição acontece, ela fragiliza as relações. Por quê? Se nós temos indivíduos competindo, significa que alguns vão vencer e outros ficarão para trás. Então a competição, ela altera toda a demanda de organização da sociedade e não gera o princípio integrador. Ao contrário, fragiliza. Tanto que Durkheim dizia que quando não se tem uma regra adequada a se seguir dentro dos padrões de sociedade, se estabelece a anomia. E a anomia significa uma sociedade sem regras, uma sociedade sem lei e uma sociedade onde os indivíduos agem do jeito que querem. Uma sociedade que se estabelece pela anomia, segundo Durkheim, é uma sociedade que gera todo um contexto patológico, ou seja, a sociedade fica doente, né, à medida que ela se desorganiza. Então, se para o Weber a característica central da sociedade é a racionalidade, para o Durkheim a característica central da sociedade é a adaptação e fazer com que os indivíduos sigam as regras conforme elas estão estabelecidas, não questionando os movimentos que a sociedade vem a fazer, ao contrário, aceitando esses movimentos. Então, um sistema vai funcionar bem, de acordo com Durkheim, se esse sistema tiver como elemento central a valoração do Estado e das leis que esse Estado criou. Então, quanto mais se estabelece um sistema de regras e as pessoas sigam essas regras, significa que o sistema está adequado, que o sistema é funcional, que o sistema é importante, que o sistema
faz com que haja produção de conhecimento dentro desses elementos de realidade. Por enquanto, tudo bem em relação a Durkheim? Tudo bem, sim, professor. Ok, Gabriela. Durkheim também vai estabelecer que toda situação de progresso ele está associado à divisão social do trabalho. O que quer dizer? Que na execução do trabalho todos devem compor uma determinada função, uma determinada realidade. E não se deve questionar essa divisão social do trabalho. O que seria a divisão social do trabalho? Pergunto para vocês. É igual você falou daquela hora das classes, aquela hora não de classe, que, por exemplo, tem uma pessoa que ela é empregada, então ela vai ser empregada. Uma pessoa que ela vai ser empresária, ela vai ser empresária, é isso? É isso, exatamente, Gabriela. A característica do que o Durkheim vai dizer é que é necessário para que haja progresso essa divisão social do trabalho e que as pessoas não queiram cruzar essa linha. Porque se cruzar essa linha vai gerar um conflito social. Porque à medida que as pessoas falam assim, por que eu sou pedreiro, eu não posso ser médico? Gera um desequilíbrio na sociedade, porque a pessoa começa a se mobilizar para buscar realizar esse seu desejo de ascensão na vida social, né? Oi? É o sistema de castas, é o sistema perfeito para ele. É o que acontece na Índia, né? Literalmente. Exatamente. É esse, né? Quem está numa determinada casta não tem muita chance, né? Tem que ficar lá. Então, para o Durkheim, a ideia de progresso é justamente essa, né? Cada um com o seu quinhão, cada um no seu canto, para que não crie uma desarmonia na sociedade e essa sociedade funcione com base na moralidade. Ou seja, que vá se criando uma sociedade moral e que essa moralidade embasada nas regras sociais façam com que o indivíduo se mantenha equilibrado. O progresso, se ele se correlacionar às situações de indiferenciação em relação ao conceito de divisão do trabalho, né? Por exemplo, o progresso está vindo, mas os indivíduos estão rompendo com essa situação de divisão, né? Não estão aceitando, segundo Durkheim, isso vai destruir o conceito de solidariedade. Então, a solidariedade ela vai existir quando aquele que está num nível mais elevado pode contribuir com aquele que está fragilizado, né? Então, eu que estou num nível X superior, vou ajudar aquele que está no nível Y inferior. Então, aí a solidariedade vem a acontecer. Quando o progresso implica que os indivíduos comecem a disputar espaços, serem competitivos, gerarem conflitos, segundo Durkheim, essa solidariedade vai se destruir. Porque quem é mais forte não vai querer ajudar a quem é mais fraco para que ele não se torne forte também nessas relações, nessas situações. Mas é uma sociedade, professor, que não tem progresso, então? Ele vai dizer assim, que para a sociedade ter progresso, a solidariedade vai existir se tiver a divisão do trabalho. Então, se tiver aquele que está numa fragilidade social e o outro que está num nível superior, aí sim a gente é solidário. Então, por exemplo, na nossa realidade brasileira, a gente é solidário com quem? Com quem está numa situação de fragilidade social. Entendi. Num contexto, né, digamos assim, que ele vai dizer assim, se o progresso tiver por base conflitos, então, por exemplo, se as pessoas que estão em situação de rua começassem a invadir supermercados, pegar esse exemplo, haveria solidariedade das pessoas para com eles? Dizendo assim, nossa, eu não pensei no caso de invadir o supermercado, mas no caso de querer ter uma situação um pouco melhor, de repente estar da rua, mas ir morar em uma casa, subir pelo menos um degrau, sabe? Sim, mas a relação, né, A solidariedade para ele é assistencialista, né? Vai ter que ser, né? Ela vai se caracterizar nessa correlação. Ela tem que manter a dependência. Sim, porque quanto mais o indivíduo ficar numa situação de dependência, mais a sociedade mantém a harmonia. O indivíduo, né, se quiser... A harmonia para quem está mandando, né? Sim, é isso que acontece. Né? E a característica, né, digamos assim,
aquela pessoa que quer crescer na vida, ou seja, buscar novos horizontes, ela vai gerar, né, uma condição de dificuldade para que a solidariedade venha a acontecer. E essa dificuldade, né, ela vai estar situada principalmente no aspecto que como que eu vou ajudar alguém que pode me prejudicar. Então, a competição vai gerar também essa relação, né? Então, uma pessoa, né, que está em situação de rua, quando ela diz assim, eu estou com fome e não tem como arranjar comida, eu vou invadir o supermercado, eu vou ocupar aquele espaço. Gera toda uma situação das contradições da própria sociedade, né? Argumentando que aquele é um Professor, comportamento inadequado. Oi. me lembrei agora de um filme que lançou na Netflix, é o Poço, o nome. Ele Certo. fala muito sobre uma situação bem parecida com essa, assim. Bem legal. Esse filme O Poço aí ficou bem famoso nesses tempos aí de coronavírus. As pessoas estavam comentando bastante, né? Então quem puder assistir, né, assista, que é interessante e envolve essa lógica de construção das relações sociais propriamente dita. E o Durkheim vai dizer, né, desculpa, que as características da divisão social do trabalho, elas vão favorecer o progresso, por quê? Porque implica na construção de diferentes funções, né? Cada vez mais vai ter gente trabalhando em diferentes modalidades, situações, contextos e assim por diante. Agora em Karl Marx, né? Então em Karl Marx, as definições e caracterizações são por um outro princípio, porque Marx vai dizer que o princípio da integração na sociedade, ele está correlacionado com a contradição. Contradição que é o processo dialético de perceber que a sociedade não é harmoniosa. Então, o Durkheim vai dizer, se a sociedade perder a sua harmonia, que é seguir as regras, a adaptação do indivíduo, ela entra em anomia, né? Vira uma sociedade patológica, doente. O Marx ele vai dizer ao contrário, que a contradição é o motor da história. E o Marx vai levar em conta a história do ser humano na sua evolução para o ser humano na sua atualidade e o ser humano para o futuro. Então, a característica em Marx é que a contradição é que movimenta a história e essa contradição é que forma a realidade social humana. E Marx vai dizer assim que as contradições, elas são inerentes à sociedade capitalista, ou seja, se a gente vive no capitalismo, onde o capital é o elemento central, tem gente que vai ter o capital e tem gente que não vai ter esse capital. Então, as contradições já estão expressas na sociedade. E o Marx vai argumentar que, no princípio de integração, é necessário a ação dos indivíduos para empoderar-se de conhecimento, de funções, de estratégias, porque o ser humano como um todo produz o conhecimento. E o ser humano como um todo é produtor da sua própria história. Então, a história não acontece porque ela acontece. A história acontece porque o ser humano conta a história. O ser humano é que diz como a história funciona e é o ser humano que caracteriza o que é adequado ou inadequado dentro da história. Então, Marx, basicamente, o que ele vai dizer? Que se algo é correto ou incorreto, quem definiu isso foi o ser humano, não foi a natureza. Então, não é a natureza que faz o ser humano passar pela vida. É o contrário, é a ação do ser humano que vai dando significado a quem somos. Então, por exemplo, se a gente fala português, não é porque a gente escolheu falar português, é porque tem uma história que caracteriza a colonização portuguesa no Brasil e as diferentes influências que veio a ter na formação da população, na sua, como sociedade, como cultura e nós, na nossa subjetividade como indivíduos. Então, Marx vai dizer que o princípio de integração são as contradições de uma sociedade que valoriza determinados grupos sociais em detrimento de outros grupos, o que faz com que as relações possam se tornar frágeis e não ações significativas, importantes na construção dos comportamentos dos indivíduos como um todo. Marx também vai dizer que a história ela se caracteriza como um processo ordenado, mas a própria ordenação da história é e tem por base a ação humana, porque é o ser humano que vai contar a sua história. É o ser humano que vai valorizar determinados elementos em relação a outros, né? Então, por exemplo, o ser humano fala a pirâmide de Quéops foi criada, construída em homenagem a Quéops, mas a história não mostra quem era o indivíduo que puxava as pedras
para construir a pirâmide. Ela valoriza o faraó, mas ela não valoriza o indivíduo que trabalhou para produzir, criar a pirâmide de faraó, do faraó. Então, a característica da atividade humana, ela é essencial para diferenciar a sociedade da natureza. E são as ações humanas que controlam a natureza. Então, o ser humano, quando age na sociedade, ele vai tendo uma leitura de mundo que pode valorizar determinados segmentos em detrimento de outros. Como vocês comentaram agora há pouco sobre as castas na Índia. Não está escrito na natureza que as pessoas devam pertencer a uma casta ou outra. Isso é uma criação humana, e uma criação humana que vai, entre aspas, se naturalizando. Então, uma criança que nasce em determinada casta, ela vai entendendo que aquilo é natural, ela pertencer àquela casta e não a outra casta. Pois a sociedade vai dizendo, é assim que funciona, sempre foi desse jeito, sempre será. O que o Marx traz para debater as contradições e o processo dialético é que isso nem sempre foi assim e não quer dizer que sempre será. Pode haver situações de transformação da realidade. E o ser humano é o ser que vai tendo consciência de si a partir da realidade social que ele vive. Então, o ser humano não nasce com consciência. O ser humano aprende nas relações sociais, culturais, individuais, a ter consciência sobre si e sobre o mundo. Então, por exemplo, quando a criança adquire o domínio da linguagem, por volta de 2 anos e meio, 3 anos, que ela começa a perceber que ela é um sujeito e que aquilo que é feito na realidade à sua volta, ela pode concordar, ela pode discordar, ela pode se sentir bem, ela pode não se sentir bem. Então, as relações da criança com o mundo vão se diferenciando, pois ela começa a ter consciência dessa realidade. Então, a consciência não nasce do nada na criança. A consciência nasce das relações da criança, com domínio da linguagem, com domínio das ferramentas, com domínio da cultura daquilo que está à sua volta. E o Marx vai dizer, né, que é fundamental um método científico para que se possa compreender a sociedade, as suas dinâmicas e as suas contínuas transformações, sabendo que essas transformações não ocorrem porque vão ocorrer, elas ocorrem porque há participação humana na produção dessa cultura, dessa realidade, desse mundo. Alguma dúvida até aqui sobre Marx? Não, prof, sobre isso não. Certo. Qualquer coisa, só perguntar. Então, Marx vai dizer assim, que os seres humanos são os agentes da produção da sua própria história, mas eles não fazem a história do jeito que querem. Então, nós, seres humanos, nós estamos mobilizando a nossa própria história. Mas a história não funciona do jeito que a gente quer, né? Nesses dias de coronavírus, eu quero sair à rua, eu quero andar por vários cantos, mas o mundo não funciona do jeito que eu quero. Então, embora a gente faça a nossa própria história, e a gente está fazendo nesse momento, né, agindo de modo diferente, né, hoje tendo aulas aí via remotas, aulas remotas, a característica é que a história está sendo feita, está sendo construída. E os seres humanos não fazem escolhas no sentido de que eu posso escolher isso, aquilo, dentro de diversas situações. Mas a gente faz escolhas diante de situações com as quais a gente se defronta. Escolhas de modos como a realidade se apresenta a cada um de nós. E a partir dali, a gente vai revendo quem somos, quem fomos e quem seremos. Como eu disse para vocês, se a gente fala português, não é porque a gente fez uma escolha. A gente fala português porque a gente está sob determinadas situações e contextos históricos que nos levam a falar português. E esses elementos vieram no passado, e esses elementos estão no presente e vão se prolongar para o futuro. Mas existem elementos de transformações constantes, né? Pegando um exemplo bastante simples. Há 30, 40 anos atrás, o uso de expressões em inglês na língua portuguesa era raríssimo. Hoje já é bastante comum. Muitas palavras, né? A gente já fala o inglês dentro do português. Tempos remotos, Machado de Assis, quando escrevia seus livros, ele relatava que a língua mais importante a ser aprendida era o francês, né? Hoje não é mais, hoje é o inglês, né? Que quer dizer, a história vai se mobilizando, vai se transformando e a cultura vai se alterando, a sociedade vai se alterando e nós como indivíduos também, né?
São os seres humanos que criam as condições da sua história através do trabalho. Marx aqui, quando fala do trabalho, ele fala de um modo diferente do que a gente entende o trabalho na sociedade capitalista. Então, o trabalho na sociedade capitalista é algo em que eu tenho que me submeter para poder ter uma renda no final do mês. Mesmo que aquela atividade seja degradante, seja inadequada, me cause sofrimento psíquico, faça com que eu me sinta pessimamente e fique ansioso por um feriado, pelas férias, para ficar longe desse trabalho. O Marx, quando fala em trabalho, ele diz assim, trabalho é aquilo que faz o indivíduo se sentir bem, satisfeito, feliz e contente. E esse trabalho não tem dia da semana, não tem final de semana, não tem férias, feriado. Qualquer dia que eu faço e executo esse trabalho, eu me sinto bem. Então, para Marx, o trabalho é aquele que humaniza o ser humano. É através do trabalho, daquilo que a gente se sente bem, aquilo que a gente realiza, que é reconhecido pelos outros, que faz com que o próprio conceito de trabalho seja a condição de humanização do indivíduo. Então, nós, seres humanos, nos humanizamos pelo trabalho, pelo domínio da linguagem, pela consciência. Essa consciência que é partilhada, aprendida nas relações com outros indivíduos. E fechando o texto, né? Felizmente deu tempo aqui de trabalhar toda a dinâmica do texto, com o tempo extra que o Zoom passou para a gente aqui, né? A característica, né, nas discussões e oposições entre Marx e Durkheim. E a gente pode trazer aqui o Weber também para a discussão. Então, para o Weber, a sociedade funciona bem se, e somente se, ela funcionar na racionalidade e não for caracterizada por relações afetuosas ou emocionais. O afeto para ele é algo que desorganiza a condição da racionalidade. Se a sociedade se guiar pelos afetos, ela acaba se perdendo da sua própria condição de avanço, digamos assim, no sentido de construir uma sociedade adequada. Para o Durkheim, ele vai dizer que a sociedade tem que se embasar nas regras, tem que se embasar em seguir as normas, para que ela não fuja de um contexto em que cada indivíduo deve exercer aquela função ao qual foi predestinado, ou uma sociedade que funcione na sua ordem natural, que é chamada de eunomia. Ou seja, para o Durkheim, a própria característica do bom funcionamento social da sociedade tem que estar atrelada e relacionada à adaptação, não a questionamentos e não influências históricas que a sociedade venha a ter. Quanto mais a sociedade se adapta, menos ela vai ser uma sociedade patológica, uma sociedade desequilibrada, uma sociedade doente. Para Marx, ele vai dizer que as tensões, falências, greves não são elementos acidentais e nem anomalias, são normalidades de uma construção de sociedade que tem por base o capitalismo e que esse produto do capital, as diferentes situações, diferentes contextos, são características que vão eleger as contradições que a sociedade vem a formar. Então, para Marx, né, o princípio que envolve a sociedade e suas características está associado às contradições. Então, quanto mais contradições a sociedade apresenta, mais a sociedade avança. Por quê? Porque os indivíduos começam a ter poder dentro da sociedade e não indivíduos que sejam excluídos dessa sociedade. Então, a gente poderia dizer assim, pegando os três elementos, pelo princípio da integração, os três autores, em Weber, o princípio da racionalidade diz assim, a sociedade tem que funcionar com a ótica de compreensão de como ela acontece, né? Seja o movimento da sociedade, o movimento da cultura e o movimento do indivíduo, seguindo os parâmetros da razão e não dos afetos. Para Durkheim, tensões, falências, greves, né, geram desequilíbrio na sociedade, fazendo com que ela se desorganize. Para que a sociedade funcione bem, o elemento central é a ordem natural. Então, por isso que ele não vai trabalhar com a questão histórica, porque a ordem natural é seguir as regras de como a sociedade funciona. Quanto mais seguir essas regras, sem questionamentos da função que cada um exerce na sociedade, melhor será a sociedade. E para Marx, ele vai dizer que o princípio da integração da sociedade está correlacionado às contradições, aos movimentos que questionem o status quo, movimentos que venham a gerar
novas situações, novas realidades, novas produções culturais e, como consequência, a própria transformação do indivíduo dentro dessas relações. Então, Marx vai traduzir, né, seu movimento, suas ações, pelo questionamento social, onde ele vai dizer: quanto maior a condição de questionamento, mais produtiva é a sociedade. E mais a sociedade vai lidar com essas tensões de modo a produzir novos elementos da cultura e novos elementos de quem são os indivíduos, sendo a direção da sociedade uma direção para que o equilíbrio entre os indivíduos seja o tema fundamental numa sociedade que se pretenda uma sociedade justa, equilibrada, adequada aos indivíduos como um todo. Dúvidas, pessoal? Não, professor, bastante conteúdo, mas foi bem claro. Não ficou dúvida não, prof. Ok, né? Então vocês vão ter um tempo aí para trabalhar agora com os conceitos, né? As relações ali que se apresentam, que eu coloquei ali para vocês, né? Basicamente as perguntas, né, na construção do texto seguem essa ordem aí da apresentação que eu fiz aqui para vocês, e vocês têm o texto também para se apoiar, né? Para elaborar a construção de modo adequado aí em relação ao conhecimento. Eu vou para a sala do café. E se vocês tiverem alguma dúvida, podem postar lá que a gente vai conversando, tá certo? Ok. Então, Ok, desejo um bom trabalho a todos vocês aí, tá certo? Obrigada. Obrigada, boa noite. Boa noite, abraços, bom final de semana. Pra Obrigada. você também. Isso, boa noite. Boa noite, tchau, tchau. Valeu, professor, igualmente. Boa noite, tchau, tchau. Boa noite, tchau, tchau.